Sejam bem-vindos para a nossa 7ª aula desse episódio de podcast do curso da Família Eterna. Hoje estamos aqui eu, a Cássia, a Jocelyn e a Bianca, e nós vamos poder discutir um pouquinho mais sobre como nutrir o relacionamento matrimonial. Olha que interessante, eu vou ter a oportunidade de compartilhar algumas experiências como uma pessoa casada, e vamos poder aprender com essas 3 jovens que ainda não são casadas, como é que a gente pode nutrir o relacionamento matrimonial com base em tudo que elas já têm aprendido aqui, né, dentro do Evangelho. E aí nós já vamos começar com uma pergunta aqui. Como é que um casal pode edificar um casamento eterno e feliz? Talvez você pode até completar a seguinte frase, ó. Para nutrir um casamento feliz e eterno, o marido e a mulher devem... Quais são algumas coisas que o marido e a mulher devem ou precisam fazer para edificar um casamento eterno e feliz? Eu acho que deve haver um respeito mútuo, ajuda, compreensão entre eles também, e compreender o tempo e a necessidade de cada um deles. Eu acho que diálogo é muito bom também, né? Porque quando você não escuta o outro, como que vocês vão conseguir resolver quando vocês tiverem um problema, por exemplo? E acho que ter como base o evangelho, né? Porque com Cristo tudo fica mais fácil, né? Até mesmo um problema. Então, acho que essas duas coisas também são importantes. Eu acho que é importante o companheirismo, né? Além do evangelho, pelo menos pelo que eu observo de alguns casamentos, assim, né? É que as pessoas acabam caindo sempre na rotina. E aí fica aquela coisa tipo, casamento. E aí por isso que passa uma visão meio distorcida pra gente, que é solteiro, de um casamento, tipo, como se fosse infeliz. Então, acho que é importante o casal ter um tempo para se divertir, um tempo para também fazer as coisas, tipo, ir ao templo, ou sei lá, sabe? Tem essa sintonia. A mesma que as pessoas falam, né? Tipo, no namoro é tão legal, e depois que casa fica chato. Fica chato porque eles continuam na rotina, não faz as coisas que faziam antes. Eu acho, né? Não sei. Não, vocês são excelentes. Olha só, estamos aprendendo aqui com 3 jovens, como a gente falou, que ainda não são casadas, né? Mas vamos falar sobre esses 3 pontos, né? Ou seja, o diálogo é extremamente importante ter um diálogo, né? Ou seja, marido e mulher precisam conversar sobre todos os assuntos, né? Eles são parceiros iguais, como a gente aprende, né, por meio dos profetas e das Sagradas Escrituras, e, portanto, precisam tomar decisões juntos, e para isso precisam conversar, né, entre eles, sem dúvida. A Bianca colocou aqui o fator de que não é apenas o casal, né, mas ter o Salvador Jesus Cristo como parte desse relacionamento. Eu sempre costumo compartilhar, especialmente no curso do Namoro Inteligente, né, em uma das aulas, como se fosse aquele triângulo em que o Salvador Jesus Cristo, além de ser o nosso alicerce, ou seja, a base, mas ele tem que ser o ponto central, né, ou o foco da nossa vida como um todo, e de um casal também. Então, eu sempre ilustro ali como Cristo estando acima no triângulo, como o nosso ponto central, e o casal aqui na base da pirâmide, né? À medida em que ambos se achegam a Cristo, eles vão se achegar mais um ao outro. E é inevitável que isso aconteça. Então, de fato, quando um casal entende que Cristo faz parte do seu relacionamento e que eles precisam se achegar ao Salvador juntos, eles naturalmente começam a se achegar mais um ao outro. E aí, sem dúvida, que vai permitir edificar um casamento eterno e feliz, né? E a Cássia está falando sobre companheirismo. É verdade, né? Ou seja, você escolhe um companheiro ou uma companheira eterna que vai ser o seu companheiro justamente por toda a eternidade. Então você precisa aprender a ser companheiro já nessa vida, né? Porque você está escolhendo alguém para ser seu companheiro não até que a morte o separe, então não é um período curto de tempo, mas por toda a eternidade. Vocês estão no caminho certo, viu? Já sei que quando encontrarem o companheiro eterno de vocês, né? Já pensando nessas dicas aqui que vocês deram, sem dúvida que vão estar estabelecendo um casamento, edificando um casamento eterno e feliz, né? Bom, o presidente Hinckley tem uma citação que ele diz assim, ó, um bom casamento exige tempo e esforço. Vocês têm que trabalhar por ele, precisam cultivá-lo.
E na proclamação ao mundo, a gente tem um trechinho que diz assim, ó: a felicidade na vida familiar é mais provável de ser alcançada quando fundamentada nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. O casamento e a família bem-sucedidos são estabelecidos e mantidos sobre os princípios da fé, da oração, do arrependimento, do perdão, do respeito, do amor, da compaixão, do trabalho e de atividades recreativas salutares. Como é que vocês imaginam que, ao estabelecer um casamento com base nesses princípios, e tendo como base essa citação do presidente Hinckley, né, que um bom casamento exige tempo e esforço e que temos que trabalhar por ele e cultivá-lo, como é que vocês imaginam que estabelecer sobre esses princípios e esses passos aqui, ou seja, essas ideias compartilhadas pelo presidente Hinckley, como é que isso pode ajudar um casal a sentir o amor do Salvador e fortalecer ainda mais o casamento? Todo mundo se olhando, tipo, e aí? Eu acho que à medida que o casal vai fazendo essas coisas, eles vão se aproximando mais do Salvador Jesus Cristo. É como a pirâmide que você falou, né? Então, quanto mais próximo um do outro, mais próximos eles vão estar de Jesus Cristo. Então, eu acho que é isso. Essas atividades vão ajudar para que eles possam estar em sintonia com o Espírito. Eles vão agir sempre pelo Espírito. Eles vão guardar os convênios que fizeram no templo e, consequentemente, o Senhor vai abençoando com mais fé, com mais companheirismo e com mais amor. Eu fico pensando, a gente sempre ouve os casais comentando, e sempre que a gente ouve, a gente sabe que um casamento ele não é fácil, ele tem suas dificuldades, e é normal, é algo normal, é intrínseco do ser humano, que cada um tem suas dificuldades, tem as suas diferenças, e quando a gente está dentro de um casamento, a gente tem que aprender a trabalhar com as diferenças. E, e eu acho que aí entra o Evangelho de Jesus Cristo, né? Ele nos ajuda, ele nos dá uma sustentação para a gente conseguir lidar com essas diferenças. Porque, como a gente sabe, dentro do Evangelho ninguém é igual a ninguém, cada um tem suas peculiaridades. E eu acho que aí o Evangelho de Jesus Cristo nos ajuda muito nesse ponto, porque graças ao Senhor a gente consegue entender as diferenças das pessoas e conseguir viver em harmonia e estar sempre com Ele. E eu acho interessante algo da citação que fala sobre tempo e esforço. Eu acho que tudo que é bom, tudo que é duradouro, ele leva tempo, não é algo imediato. Então, acho que o casamento é assim, é tempo ao tempo, é grãozinho em grãozinho que você vai fortalecendo e você vai se edificando. Eu acho que é basicamente isso. E com esses princípios também a gente pode ver que não vai ter assim um casamento perfeito, mas quando for construída a base desses princípios e o mais próximo possível do que o Salvador espera de nós, pode ser que seja um casamento não perfeito, mas perto ali da perfeição, né? E quando os dois querem crescer juntos, os dois conseguem fazer com que a relação seja melhor. Então, se algo não estiver incomodando, que os dois possam ali procurar uma solução para isso, né? Legal, excelente. Puxa vida. Me vem um sentimento de fazer um negócio diferente aqui do que eu tinha pensado, hein? E aí vocês ficam, ixi, e agora, né? O que será? Eu queria que vocês compartilhassem pelo menos uma coisa que vocês observam nos seus pais que tem ajudado a fortalecer o casamento deles. Então, assim, puxa, algo que vocês, como filhas, observam e falam, nossa, eu percebo que meu pai e minha mãe, eles fazem isso, e isso que eles fazem tem ajudado eles a terem um casamento mais fortalecido e mais feliz. Não, eu sei uma coisa. Boa. Vamos começar com a Bianca. Isso não aproxima só eles, mas como nós também, né, filhos, porque quando é final de semana ou feriado, a gente nunca fica em casa, a gente sempre arruma alguma coisa para fazer junto. Então, tipo, a gente fala assim, tal dia a gente não vai trabalhar, tá bom, então vamos arrumar alguma coisa para fazer junto. Então, eu acho que ajuda a não cair na rotina, como a Cássia tinha falado, né? Porque não fica assim, toda semana a mesma coisa. Não, nem que seja para fazer alguma coisa simples em família mesmo, mas a gente sempre faz alguma coisa. Nunca fica ali parado, assim, olhando para a cara do outro, sempre tem alguma coisa para servir para reunir a gente. Então, isso é bem legal. Legal. Ó, isso já está baseado na proclamação ao mundo, na família proclamação ao mundo, né? Lembra que a gente falou hoje aqui, ó.
atividades recreativas salutares, ou seja, atividades recreativas que são saudáveis. E aí talvez uma lição, né, que a gente pode aprender juntos aqui, quem está ouvindo esse episódio ou assistindo, né, é que você não precisa ter dinheiro para fazer atividades recreativas salutares. Você só precisa, primeira coisa, de tempo. Então, organiza um tempo, separa um tempo e passa um tempo saudável. Às vezes vai ser conversando só, às vezes vai ser jogando alguma coisa em casa, às vezes vai ser caminhando juntos, indo até um parque. A gente não paga para ir num parque, para ir numa praça, né? Para fazer coisas simples, de fato, que a gente pode fazer e que ajuda a fortalecer. Obrigado, Bianca. Ó, tem uma coisa. Meu pai tem um ótimo senso de humor. E eu percebo que ele sempre tá fazendo a minha mãe rir. Eu acho até engraçado. Aí eu tava até aqui pensando, eu falei, nossa, então eu e a Jaqueline é culpa de vocês. É sério, é impressionante. Meu pai sempre tem alguma gracinha, alguma piada. E eu acho isso legal, porque é importante no casamento, né? Porque, que nem a minha mãe trabalha, ele trabalha, e eles estão sempre, tipo, cheios de problemas para resolver do trabalho. E é legal separar isso, a vida pessoal da vida profissional. Então, eles estão sempre rindo, eles estão, obviamente, às vezes tem alguns momentos que eles estão tristes, mas eles estão sempre se divertindo e rindo, e aí a gente acaba entrando na onda. Aí é como a Bianca falou, os filhos acabam também, né, consequentemente sendo inseridos naquilo. E eu acho isso muito divertido. E isso é uma das metas que eu já falei, tanto que eu e a Jaque a gente zoa, né? A gente fala, pai, quando eu crescer, eu quero casar. Quando eu crescer, ó, já tô crescendo. Eu quero casar com alguém igual o senhor, que sabe cozinhar, que me faça, que ele cozinha muito bem, gente. Isso, nossa, cara, meu pai, ele é muito bom. É a meta. Legal. Ó, e é engraçado isso, né? Porque, por exemplo, eu tenho 2 filhos, né? O Fabinho e a Esther, e a Elaine é mais centrada. Por incrível que pareça, talvez algumas pessoas possam pensar que não, mas eu faço muita bagunça, assim, ou brincadeiras, ou piadas. Às vezes umas que são bem sem graça, mas a gente dá risada daquilo que é sem graça, sabe? E a Esther é muito parecida comigo nisso. Então, ela gosta. Quando ela vê que a coisa está indo por esse lado, ela quer entrar na bagunça, né? Fabinho já é mais reservado ali na dele, também mais parecido com a mãe. Mas olha como isso é tão interessante, porque a gente dá risada juntos, e são momentos que são memórias que são criadas, né? Percebe que vocês estão compartilhando memórias que vocês têm como filhos, vendo seus pais realizarem, e que para vocês é importante, que vocês querem levar para a vida quando vocês tiverem também um companheiro eterno, né? Quando a Cássia fala assim, puxa, eu quero alguém igual meu pai, sabe? Que cozinha, que vai me fazer rir, sabe? Quando eu tiver, às vezes, ali num dia não muito bom, mas que vai conseguir me alegrar, né? Olha como é importante, coisas simples, mas que criam esse alicerce, né? Ou seja, que podem nutrir esse casamento. Incrível, estou adorando isso. Acho que foi inspirada essa pergunta. Tem algo aqui que eu observo muito nos meus pais, que eu gosto muito, que eu falo que eles são muito amigos. E eles são muito próximos. Então, assim, a gente se diverte, nós 4 aqui, eu e meu irmão com eles, porque assim como a Cássia falou aqui também, o senso de humor, assim, é muito engraçado as coisas. Às vezes a gente está sentado na sala, a gente vê alguma coisa, ou fala alguma coisa, ou lembra de alguma coisa, e a hora que vê, tá todo mundo rindo, todo mundo se divertindo. E assim, eu acho, a gente sempre brinca, né, que um namoro saudável, um casamento saudável, tudo começa de uma amizade. Então, eu acho muito legal isso, essa amizade que eles têm, porque além de tudo, eles são amigos também. Eles se respeitam e eles se apoiam. Que legal. E olha que bacana você conseguir identificar e observar isso nos seus pais, né? Helene é minha melhor amiga. Eu já vi jovens dizerem assim, ó, puxa, não, vou casar com meu melhor amigo ou com a minha melhor amiga. Ué, você não pode casar com seu inimigo, né? Você casa com amigo e com amiga. É assim, né? E no relacionamento, a ideia é que vocês possam se tornar ainda mais amigos, né? Sabe por que que dá certo isso? Porque a gente viu os profetas falarem aqui. A felicidade na vida familiar é mais provável de ser alcançada quando fundamentada nos ensinamentos do Salvador Jesus Cristo. É Ele quem tem nos ensinado de que nós precisamos ser amigos, que precisamos nos amar, né? Amar aos filhos de Deus, mas quando se trata daquele que você escolheu para ser seu companheiro ou a sua companheira eterna, as Escrituras ensinam o seguinte, lá em Gênesis, desde o princípio, quando o Senhor falou para Adão, né?
Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Posteriormente, em Doutrina e Convênios, na seção 42, de uma revelação ao profeta Joseph Smith, o Senhor disse: amarás tua esposa de todo o teu coração, e a ela te apegarás, e a nenhuma outra. O Elder Uchtdorf ensinou: os casamentos excelentes são edificados tijolo por tijolo, dia após dia, ao longo de toda uma vida. Então, ao concluirmos esse episódio de podcast, né, primeiro eu gostaria de agradecê-las por terem compartilhado seus sentimentos, especialmente aquilo que vocês observam nos seus pais, naquilo que eles estão se esforçando para edificar um casamento alicerçado sobre o Salvador Jesus Cristo, né? Que deve ser o alicerce da nossa vida e deve ser o alicerce do nosso casamento. Mas eu gostaria de testificar que, se confiarmos em Deus e no Salvador Jesus Cristo, é possível construirmos um casamento e uma família feliz, nutrir esse casamento tijolo a tijolo, como disse o Elder Uchtdorf, dia após dia. Os desafios certamente virão, mas se um casal, de fato, é um casal amigo, é um casal companheiro, que se apoia, que nos momentos em que um talvez está tendo mais dificuldade, o outro está ali para motivar, animar, né? Dizer, não, vamos em frente, vai dar tudo certo. A cada dia que passa, esse relacionamento começa a tornar-se cada vez maior, né? Eles se unem cada vez mais como casal e se unem cada vez mais com o próprio Salvador Jesus Cristo. Assim que nós nutrimos um casamento feliz e eterno. E gostaria de agradecê-las mesmo pelos seus comentários, participação e deixar esse episódio de podcast em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado por você que ouviu ou assistiu esse episódio de podcast, né? Só não esqueça de ir lá na descrição e de clicar no link que a gente tem lá disponível para registrar que você assistiu esse episódio, tá bom? Nos vemos nos próximos episódios. Até mais.